Em meio aos combates, um encontro com um soldado em uma área afastada. Gente, obrigado por ter vindo. Como é que estão as coisas? Intenso, né? Mas com fé em Deus a gente vai alcançar essa vitória aqui. Uma história inesperada que passa pelo Brasil. Ao meu lado, um soldado do exército da Ucrânia, 47 anos. Entretanto, existe um detalhe que chama mais atenção ainda. Ele é um brasileiro. Seu nome, Alex Silva. Quem é o Alex Silva? Eu sou uma pessoa comum que veio parar aqui na Ucrânia. Estava fazendo treinamento em diversas partes do mundo e vim para cá, gostei do país, gostei do povo. O que você fazia no Brasil? No Brasil eu trabalhava numa academia, como instrutor numa academia, eu trabalhei já em comércio, trabalhei em indústria, trabalhei em vários lugares no Brasil. Por que você escolheu a Ucrânia? Na verdade foi uma coisa meio de destino, sabe? Eu tinha feito um curso na Polônia e depois eu acabei fazendo um curso aqui também na Ucrânia. Aí conheci o pessoal da academia onde eu trabalhava, na verdade onde eu fui fazer o treinamento, e eles me deram uma oportunidade de trabalhar aqui. E logo em seguida eu conheci minha mulher e acabei ficando aqui. Você então formou uma família ucraniana? Sim. Hoje você se sente ucraniano? Eu me sinto ucraniano brasileiro. Aí a gente... O homem procura proteger seu rosto, mas não deixa de mostrar suas armas. E como aconteceu o processo de você integrar o exército da Ucrânia? Bom, como eu sou um instrutor, né, nessa área de paramilitar, privado, segurança privada, instrutor de tiro, né, porque é isso que eu faço aqui na Ucrânia. Eu recebo diversos estrangeiros aqui na Ucrânia, na verdade, que vêm fazer o treinamento comigo de diversas partes do mundo. Treinamento de tiro, você é especializado em tiro. Sou especializado em tiro. Você tem aí todo o arsenal de um soldado ucraniano. Você pode descrever para mim? Eu tenho aqui uma AK-47 com uma 762 por 39, né? Ela está aqui com o que eles chamam de Red Dot, né? Aqui eu tenho as minhas munições, eu estou aqui com o meu colete balístico, junto com a placa balística aqui dentro. Aqui eu tenho minha faca, uma faca inclusive que eu fiz à mão, essa faca, né? Com uma faca muito bonita. E aqui um estojinho onde eu tenho uma multiferramentas, eu tenho uma outra faquinha aqui dobrável, eu tenho uma lanterna aqui e basicamente isso. E aqui eu tenho outras coisas pessoais também. Qual vai ser o seu papel nessa guerra? Meu papel nessa guerra é vencer. Esse é meu papel, junto com os meus companheiros, junto com o povo ucraniano. Sua trajetória se revela. Você está preparado para combater os russos? 100%. 100% preparado. Até que ponto o exército da Ucrânia pode vencer essa guerra, na sua visão? Na verdade, o exército ucraniano já venceu essa guerra. Por quê? Porque simplesmente o Putin ele não tem uma outra saída a não ser atacar. Ele vem atacando os civis, ele está bombardeando todas as cidades da Ucrânia, mas ele não está invadindo com os seus soldados, porque ele sabe que vai ser destruído aqui dentro. Como é que você define o estágio da guerra nesse instante? Decisivo para a Ucrânia. Porque as forças russas estão prestes a atacar Kiev. Sim. Então, esse pode acontecer a qualquer instante. Qualquer momento. Esse ataque que vai acontecer e com os caças poderosos da Rússia será um ataque decisivo para toda a história da guerra. Como é que esse ataque está sendo visto entre vocês? Esse ataque está sendo visto da seguinte maneira. Nós temos que nos proteger, deixar os nossos inimigos entrarem. E quando eles estiverem bem à vontade, como está acontecendo agora, porque a Ucrânia, de repente, não tem uma força militar para combater no fronte, ali como estava na parte leste. Mas quando os inimigos entram, eles não saem daqui. A área onde o brasileiro mora, aqui na Ucrânia, foi recentemente bombardeada. Alex filmou tudo. O lugar fica em uma das posições mais delicadas da grande Kiev. Você viveu hoje um momento muito difícil na sua casa. Sim. Você pode descrever o que aconteceu? Na verdade, foi uma artilharia russa que, em frente da minha casa, acabou explodindo, arrebentou todas as janelas da minha casa.
que você pensou naquele momento? Bom, a gente, na verdade, já está um pouco até acostumado, né? É uma coisa até meio estranha, mas a gente acaba acostumando com os booms todos os dias aqui. E nessa batalha muita gente vai morrer, muita gente inocente. Muita gente inocente vai morrer. E como resistir a isso? Existem armas para isso? Existem armas e existem pessoas para isso. O armamento que veio de fora melhorou muito as condições do exército da Ucrânia. Ajuda bastante, né? Agora estão negociando, inclusive, alguns caças que os Estados Unidos provavelmente vai liberar para que a gente possa nos defender aqui. Como é que você descreve o arsenal ucraniano nesse momento? Eu descrevo não somente o arsenal, mas principalmente a moral dos soldados aqui. E isso é o que está fazendo a diferença agora. E além dessa moral dos soldados, que armas estão à disposição? Tem artilharia, tem caças ainda, tem armas antimísseis, tem muitas armas antitanque aqui que tem feito uma diferença enorme. Também tem o drone turco que tem feito uma diferença gigantesca no campo de batalha. E quando esse ataque começar, qual vai ser a sua função, o seu papel? Defender tanto os civis como defender o país e defender os meus amigos. E você está pronto para isso? 100%. Alex me leva ao quartel-general de sua missão atual. O brasileiro ucraniano tem a incumbência de defender essa escola da capital do país. Nesse ponto, a roupa, os mantimentos, tudo é recebido aqui e depois distribuído. A gente não deixa as pessoas ficarem aqui nesse local porque a gente corre um sério risco, inclusive, de ser bombardeado. Entendi. E como esse lugar não tem um bunker, né, então a gente faz esse trabalho somente de distribuição aqui, a gente não mantém as pessoas aqui. E aqui qual que é a sua função, o seu papel? A minha função é proteger todo o perímetro, né? Ao mesmo tempo também os meus companheiros aqui, a gente faz alguns treinamentos num local próximo daqui e às vezes até aqui mesmo a gente faz alguns treinamentos também, né? Então tem um grupo de elite aqui que a gente vem trabalhando todos os dias para poder sair nas ruas, fazer vários tipos de trabalho. Por exemplo, a gente precisa de um hospital levar os medicamentos, a gente precisa de um outro ponto levar equipamentos até para os militares, né? A gente tem equipamentos aqui também que estão guardados aqui. Então a gente faz esse trabalho de distribuição no geral. Por razões de segurança, não vamos revelar o nome do local. O que era um estabelecimento de ensino para crianças ucranianas vira centro de resistência e proteção. Aqui, civis se abrigam e ajudam no que podem. Nós estamos fazendo esse trabalho agora também de arrecadar, né, todos esses agasalhos, né, e alimentos, remédios, etc. Tem o outro lado também que eu vou mostrar lá para vocês, né? Aqui, né, são vários sacos de dormir, para pessoas que basicamente não estão dormindo na rua, né? Que tem muita gente que realmente perdeu tudo dentro de casa, né? Não tem mais nada. Então, ali tem sacos de dormir, tem aquelas caminhas, né? Aquelas esteiras que a gente põe no chão. Né? Aqui produtos de higiene também, né? Aqui tem muito cobertor, né? Que a gente está arrecadando, né? Ali tem bastante roupa também. Encontramos de professoras a donas de casa. Natasha trabalhava como intérprete antes da guerra. Agora coordena o recebimento de alimentos e agasalhos. Pode me descrever o que vocês estão fazendo aqui? We collect different goods from all the people who would like to help. Eles coletam diferentes bens de pessoas que estão dispostas a ajudar. A comunidade não para de enviar doações, diz ela agradecida. Muitas roupas. Some food. Comida. Something for hygiene. Tell me. Produtos de higiene. Products. You can see the ladies bringing first aid kits right now as well. Está trazendo produtos de primeira assistência para crianças. O porão da escola foi transformado em um pequeno hospital. O porão aqui foi transformado em um pequeno hospital. Isso para receber pessoas, inclusive vizinhos, né? Pessoas daqui da vizinhança que podem a qualquer momento sofrer aí
um ferimento grave, né? E a gente dá os primeiros socorros aqui e já transporta direto para o hospital, porque essa é uma área residencial, né? E é realmente como esses caras não estão respeitando os civis, então a gente está preparado, inclusive, até para recebê-los aqui também. Algumas das armas são antigas, mas ainda podem ser eficientes. E tudo que passa por aqui segue para o fronte. A gente coleta as armas. Aqui a gente tem uma RPG, isso aqui é uma arma soviética, mas ela pode destruir um tanque facilmente. Aquele ali também é um outro lança-foguete, também uma arma antitanque, né? Não é como essas modernas que tem hoje, uma arma soviética, na verdade. Mas a gente também tem, em outro lugar, na verdade, as armas mais modernas para destruir o tanque, como os lança-foguetes Javelin, né, os americanos. Que são uma das principais armas. Sim, e também tem a ucraniana também, que é muito eficaz e é bem moderna também. A rotina deles passa por treinamento militar. Por enquanto, trata-se apenas de um treinamento. Mas em poucas horas, talvez em poucos minutos, tudo isso pode se tornar parte da vida real. Do lado de fora da janela, a guerra está à espera. Mesmo sem patente de comando, o brasileiro mostra liderança entre os outros soldados. Do que se trata esse treinamento agora? Esse, na verdade, que a gente vai fazer agora é uma simulação de resgate com uma corda. No caso, por exemplo, um soldado ele vem a ser alvejado e a gente não colocar os outros soldados em risco porque de repente estão na linha do fogo. Por exemplo, tem um sniper, a gente não sabe de onde é. E o soldado ele está ferido, mas ele está consciente. Então a gente vai fazer aqui uma simulação agora de resgate através da corda. O que você procura passar para esses voluntários? Eu procuro passar o melhor do que eu aprendi no mundo inteiro. E existem muitas armadilhas esperando o exército russo? Sim, muitas. A gente vai usar cada uma delas e até coisas que eles nem imaginam. Bem efetivas? Extremamente efetivas. Essa simulação que a gente fez agora é como se ele tivesse sido alvejado na perna. E a gente colocou um tourniquet para estancar o sangue, porque não é como um filme de Hollywood, que as pessoas tomam um tiro no braço ou na perna e não acontece nada. No caso, se você tomar um tiro na perna, você pode morrer em 60 segundos até. Enquanto ele era resgatado, continuava combatendo, atirando. Exatamente. Antes da guerra, cada um aqui tinha uma profissão bem diferente, nada a ver com ser um soldado. Programador, professor, English teacher. professor de inglês, Programador. advogado, programador. Profissões bem diversas. Agora, todos são soldados da Ucrânia. Ao anoitecer, os soldados se juntam, fazem planos para suas ações e juram defender a escola, o distrito e suas convicções até o último instante, até a última bala. Você dorme sempre com a arma ao seu alcance. Sempre de arma. Vai ser assim nos próximos tempos. Até a guerra acabar. Essa é a minha companheira atual. Infelizmente, minha esposa não está dormindo do meu lado e eu tenho que colocar meu fuzil do lado. Onde ele está? A 200 quilômetros daqui. No lugar seguro. Sim, está na casa do irmão dela. E você não tem nem ideia de quando você vai vê-la. Não tenho ideia. Infelizmente, as estradas, muitas estão bloqueadas pelos russos. E a gente sabe que muitas famílias já foram mortas por eles, pelos russos, né? Então, mesmo estando com a roupa civil, você não em civil, você corre um risco muito grande de ser alvejado por eles. O que passou isso para você? E passa uma tristeza de ver as famílias aqui sendo separadas e muitas até dilaceradas, né, no caso das pessoas que foram mortas. Muito triste isso. São muitas batalhas dentro de uma só. E entre elas, a tentativa de retirar a população civil do fogo cruzado. O que nem sempre tem sido possível. Durante um cessar-fogo para a formação do corredor humanitário, começa o ataque russo. Mães se desesperam. Uma mulher é atendida às pressas.
Com ferimentos graves, ela é levada de maca para uma ambulância. Médicos que deveriam estar socorrendo os feridos também se tornam alvos. Esse outro militar tenta acalmar a criança. De repente, a ameaça de outra bomba faz todos correrem de volta para dentro do hospital, em busca de proteção. O local, que também funciona como maternidade, é completamente destruído. Do lado de fora surge uma enorme cratera com profundidade equivalente a um prédio de 2 andares. Segundo as autoridades de Mariupol, o bombardeio causa a morte de 3 pessoas, incluindo uma criança, além de 17 feridos. Não tenho nenhuma dúvida de que esse é um crime de guerra, afirma o chefe da polícia. A mesma expressão é usada pelo presidente Zelensky, que classifica o ataque como uma atrocidade. O governo russo reage, acusa os ucranianos de forjarem o ataque e diz que a notícia é mentirosa. São imagens encenadas, afirmou um porta-voz do Ministério da Defesa. De acordo com o Kremlin, o hospital está sem pacientes e médicos há vários dias, porque é usado pelos combatentes ucranianos. Os russos também acusam os ucranianos de manterem fábricas de armas biológicas. Os ucranianos negam. Essas são imagens de satélite. Mostram a cidade de Mariupol devastada em poucos dias. Com os necrotérios lotados, os corpos estão sendo trazidos para esse terreno. É o antigo cemitério da cidade. Nada de enterros individuais. Aqui uma vala foi aberta para receber os mortos. Os corpos chegam a todo momento envoltos em sacos pretos, às vezes em simples lençóis. Os ucranianos vítimas da guerra são colocados juntos, sem identificação, sem cerimônia e sem despedida. Diante dos mais recentes ataques, o Tribunal Penal Internacional intensificou as investigações sobre crimes de guerra. Entre as suspeitas está o possível uso de bombas de fragmentação, as chamadas bombas termobáricas ou bombas de vácuo. Esse tipo de armamento é um dos mais temidos porque tem altíssima capacidade de morte e destruição. No início do mês, grupos de direitos humanos e o embaixador da Ucrânia nos Estados Unidos acusaram a Rússia de usar armas termobáricas para explodir uma refinaria de petróleo localizada no nordeste do país. O ministro da Defesa britânico confirma a informação. Os mísseis termobáricos teriam sido lançados de tanques como esses, os chamados TOS-1. Esses veículos conseguem disparar 24 mísseis a cada 15 segundos e de até 6 quilômetros de distância. Uma vez que a bomba atinge o alvo, a explosão causa o rompimento de um recipiente que carrega um aerosol. A substância se dissipa no ar como uma nuvem e, em seguida, é inflamada por uma segunda explosão. Os componentes são capazes de absorver todo o oxigênio ao redor, o que provoca uma onda de choque extremamente destrutiva e temperaturas muito altas. Isso significa que o efeito devastador dessas armas é imenso. As substâncias químicas conseguem penetrar mesmo em estruturas fechadas. Ou seja, ainda que a pessoa esteja abrigada em um prédio, há um grande risco de que ela sofra as consequências da explosão ou queimaduras. Não é a primeira vez que armamentos de destruição em massa, como esses, são suspeitos de serem usados. Nos anos 2000, a própria Rússia foi condenada pela explosão de bombas termobáricas na Chechênia. E os Estados Unidos também lançaram esse tipo de míssil na guerra do Afeganistão. Apesar das pequenas vitórias, a disparidade é grande.
E não se sabe o quanto Kiev poderá suportar.